Fala, engenheiros! Tudo bom? Hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre análise estrutural, tá? São vídeos de 5 a 10 minutos, onde a gente está fazendo todo dia uma ideia básica, mais importante, é aquilo que eu falo, engenheiro 2080 é aquele engenheiro que enxerga, né, os 20% focando naquilo que é mais importante, para dar o máximo de resultado possível, né? Pelo menos 80% de resultado imediato. Então, vamos falar um pouco sobre análise estrutural. Vamos lá. Quando a gente tem um projeto, é muito importante, né? Como a gente falou no vídeo anterior, quem não assistiu, assista, sobre a análise do solo, o tipo de fundação que nós vamos definir, mas a parte, né, que está na parte de cima, que vai interferir, que são realmente as cargas, né, da nossa construção, nós temos também que ter muita análise e saber exatamente a finalidade, né, daquela construção. A gente tem que saber, por exemplo, que um prédio, né, de apartamentos, nós temos dormitórios, salas que tem um cálculo para sobrecarga, né? Aquelas pessoas ali em cima, os móveis e tal. Então nós temos dentro da norma, né, um valor determinado para esses ambientes. Agora, se nós vamos fazer um edifício, por exemplo, de garagens de automóveis, já são totalmente outras sobrecargas. Então nós temos que ter essa pré-análise, porque não é só, vamos dizer, o peso da própria estrutura, que também é relevante e muito relevante, mas nós temos as sobrecargas, então nós precisamos definir exatamente qual é o escopo, qual é a finalidade daquela construção. E existem erros muito comuns, porque muitas vezes vai se construir casas, por exemplo, que se imagina uma finalidade, né, por exemplo, um dormitório, e de repente faz uma grande reforma. Vamos dizer que esse dormitório está em cima de uma laje, vamos dizer, um terreno que cai para o fundo, por exemplo. Estou dando um exemplo que existiu na minha vida aí. E aí ia fazer o quê? Transformar esse dormitório em garagem, tá? Só que era uma laje de piso, né? Uma laje de piso, não era uma laje de fogo que a gente chama, ou nem mesmo um piso direto no solo. Tem um andar embaixo. Então, o que acontece? É muito perigoso, né? Precisa realmente fazer uma análise estrutural para ver se suporta, se essa laje vai suportar, por exemplo, esses automóveis ali. Então, muitas vezes a gente também faz, por exemplo, ambientes, antigamente fazia muitas bibliotecas com livros e livros, né? Então, também tem o seu direcionamento através da sobrecarga específica para esse tipo, né, de finalidade daquele local. Então, essa, vamos dizer, pré-análise de como é essa carga, se essa carga ela está através, né, de pilares, vamos dizer assim, vigas, né, lajes, vigas e pilares, cargas pontuais. Se tem, por exemplo, um pavimento de transição, onde recebe aquelas cargas pontuais e depois recebe uma viga de transição, né, com mudanças, né, de direcionamento dessas cargas e jogam então para o solo. Então é muito importante toda essa análise de quando você vai fazer um projeto, pensar nisso. Muitas vezes a gente vê, né, o arquiteto, por exemplo, ele faz por exemplo, vai fazer um sobrado, o primeiro andar e o segundo andar é totalmente diferente, parede não bate com parede, né? Então dificulta no sentido assim, vai ter que ter vigas, como vai fazer com essa viga? Então a gente precisa ter um pé direito adequado para depois fazer um forro de gesso, por exemplo, né? Então tudo isso é muito importante. Antigamente fazia muito mais assim, o projetinho mais quadrado, né? Então onde fazia as paredes embaixo, fazia as paredes em cima, então fazia as vigas ali, não aparecia e acabou, né? E hoje não, hoje a gente cada vez mais faz esses projetos mais esteticamente elaborados, né, com inovações, e aí a gente precisa se adequar a tudo isso numa análise estrutural, né, de como é que eu vou descarregar toda essa carga, né, dessa construção para o solo, né, dentro de todo aquele cálculo que a gente já falou nos vídeos anteriores, que precisa ter o suporte, tá? Então, a gente precisa sempre analisar que a estrutura é estrutura também. Eu já vi gente, por exemplo, né, querendo utilizar tijolo, né, bloco cerâmico, né, de forma estrutural, ou seja, fazer com que ele suporte as cargas. Então, precisa tomar muito cuidado, a não ser que seja um bloco cerâmico estrutural. Aí sim, isso existem as grandes diferenças. Quando a gente faz também alvenaria estrutural, é bastante importante a gente ter a ideia de que são cargas distribuídas, né, na alvenaria, aquela alvenaria ela é utilizada através de blocos, ou bloco de concreto ou cerâmico, mas ele tem que ter a resistência garantida, né, através de laboratório, através de estudos, né, fazer com que aquele concreto, né, do bloco, no caso, ele tenha sido ensaiado e verificado uma resistência mínima para poder distribuir essa carga e depois jogar para o solo, né, de forma que não tenha problema durante anos e anos e anos. Então, é fundamental essa análise de qualquer maneira sendo distribuída com alvenaria estrutural ou sendo
pontual, né, através de pilares e vigas, mas o que é importante disso tudo é saber que tudo isso a gente pode já ter uma noção na hora que está fazendo o projeto. Na hora que está fazendo o projeto, nós pensamos em toda essa situação para que facilite a hora da construção. Tá? Existem situações que a gente percebe, né, de brigas, às vezes, entre arquitetos e engenheiros, que o arquiteto quer grandes mãos e o engenheiro quer pôr um pilar no meio para facilitar, né, essa distribuição de carga. Mas hoje a gente tem utilizado muitos tipos de materiais, então é importante saber, né, que além do concreto nós temos estruturas metálicas, né, a própria madeira, e isso, de repente, viabiliza determinadas estéticas através da utilização de materiais diferentes. Tá? Segundo andares, por exemplo, com steel frame, né, com paredes de gesso, drywall, isso facilita também no sentido, né, de da produtividade, limpeza tal, e também da própria carga, que é uma carga menor que vai ser ali, né, jogada ali para aquela laje e de repente, vamos dizer, aquela viga que teria que ter, né, para suportar uma alvenaria mais pesada, ela vai ter essa alvenaria de drywall mais leve e isso faz com que também facilite, né, no sentido estético e cálculo também, né, para que a obra seja desenvolvida. Se você gostou, faça o seu joinha e também compartilhe. Compartilhe com seus amigos, porque aqui nós estamos fazendo uma sequência do que é mais importante, dos erros que ocorrem em obra. Tá? Então por isso que sabendo que isso é importante, então quando você for na obra, para que você erre menos ou não erre, preste atenção nessas coisas que a gente está passando, nesses vídeos, durante esses dias, tá? Um vídeo por dia, todo dia, para você ter os 20% mais importantes, focado naquilo que é mais importante para você ter resultados imediatos. Até o próximo vídeo.